Boa tarde, velejadores. Meu nome é Felipe Eric. Eu vim aqui para fazer um vídeo para testar sobre a qualidade dos veleiros MJ. Eu trabalho com náutica fazem 12 anos. Eu dedico a minha vida aí só a isso. Já tive diversos barcos, veleiros, né? Já tive veleiro de alumínio de 27 pés, já tive praia 32, já tive um catamarã de aço de 40 pés, tive meu primeiro barco que foi um MJ-38, que é um baita de um barco, o Wahoo, que eu naveguei aí da Ilhabela até a Nova Zelândia. Foi uma navegação, eu fiquei 2 anos e meio aí praticamente velejando. Eu trabalhava com passeios e manutenção ao longo do caminho e esse barco foi a minha maior escola, né, que foi o MJ-38, construído em 2006. Acho que, se eu não me engano, foi o último barco a ser construído antes de virar o modelo DS, então ainda tinha aquela casaria antiga com as vigias na lateral. Eu achei que havia necessidade de eu fazer esse vídeo porque recentemente eu fiquei sabendo que tinha gente que não conhece o barco, nunca velejou com o barco, falando mal do barco, enfim. E aí eu achei que era justo eu vir aqui para dar o meu atestado verdadeiro sobre um barco que eu conheço bastante. O MJ, ele tem na essência, né, lá atrás, quando eu estava procurando um veleiro para comprar, em 2012, eu comecei antes, né, a busca começou aí em 2009, por aí, fiquei uns 3 anos meio pesquisando, me preparando e tal, e eu comecei a perceber que o MJ, ele tem na essência, né, desde o início da produção desse barco, a proposta dele era ser um barco robusto e rápido. Isso é uma coisa que eu posso falar com propriedade que esse barco é. Esse barco, ele é muito robusto e ele é um barco muito rápido. Eu não sou um grande regateiro, como meu amigo Gabriel Capitani, que inclusive tem um barco igual a esse aqui, um MJ-44, do modelo antigo, não do modelo DS. Eu posso dizer que é um barco, apesar que eu não seja um grande regateiro, eu me considero um grande cruzeirista por conta aí das diversas travessias que eu já fiz. Eu já atravessei o Atlântico, eu já atravessei o Pacífico inteiro, eu fiz diversas travessias dentro do Pacífico, já naveguei a costa brasileira inteira, já naveguei bastante e sempre fui eu no comando. Assim, eu tive uma travessia do Atlântico, eu fiz aí, né, como ajudante aí do cara que era o capitão, mas todas as outras navegações da minha vida eu sempre fiz no comando e aprendi muita coisa na marra, fazendo cagada. Inclusive esse barco que eu disse agora que foi a minha maior escola, que foi o meu MJ-38, foi um barco que inclusive eu cheguei a bater na pedra a 7 nós na minha primeira viagem. Então assim, não é qualquer barco que você consegue estar de frente na pedra a 7 nós e meio com a mestra em cima à noite dormindo no convés, né? Então eu aprendi a lição da forma... inclusive esse barco depois, na cachoeira do Tremembé, lá na Bahia, eu tava no barco, eu era capitão já, tinha um outro brother que era capitão com 2 locais, então a gente tava com 2 capitães e 2 locais no barco, e aí eu, né, dei a gente tava ali na ilha de Camamu, ali na península de Camamu, indo pra cachoeira do Tremembé, e lá tem um lugar que é zona não hidrografada pelo GPS. Tem muito banco de areia, os bancos de areia mudam e tal. E dessa vez eu dei uma porrada de novo na pedra, o barco inclusive ficou preso, ele bateu na pedra, passou a quilha, travou entre o leme e o barco ficou lá, eu fui com a maré enchendo, porque falaram pra mim que só tinha banco de areia. E aí, inclusive tinha um barco de pescador ali, na hora que o cara pescado, eu fui com o botinho lá perguntar pra ele pra que lado eu saía. Aí ele já virou pra mim e falou: porra, boy, tu bateu isso na única pedra que tem aqui no rio. Enfim, foi um barco que eu dei 2 porradas antes de fazer a minha viagem. Então essa da quilha, que ela tinha uma quilha de chumbo, eu dei uma arranhada assim na quilha de chumbo, mas cara, não aconteceu nada estrutural com o barco, foi uma puta arranhada. Aí o Sabão lá no Guarujá arrumou pra mim. E aí
eu tive esse outro sinistro aí, que foi essa que eu bati e ele ficou preso. E aí depois a maré foi enchendo ali na hora, eu joguei o ferro e tal, consegui soltar ali na hora. Mas foi bem traumático, inclusive nessa segunda deu uma empenada no meu leme um pouco. E eu inclusive fui com o leme empenado até o Caribe, cheguei no Caribe, olhei lá, levei os profissionais da FKG Rigging e tal, o cara olhou e falou, meu, vai assim. E eu fui assim até a Nova Zelândia, sem nenhum problema. Então eu posso atestar que o barco é um barco forte e seguro. Inclusive, já que a gente está falando de segurança a bordo, há 15 dias atrás eu peguei 62 nós de vento na saída da Ilhabela, naveguei 4 horas e meia, andando a 7 nós e meio, com a minha mulher grávida, o meu cachorro, o barco sem seguro, tudo dentro aí, e sabia que era uma situação segura porque é um barco que o projeto é muito bom. Então, fora essa parte da robustez do casco, que eu já pude testar essas duas vezes da pior forma possível, e outras vezes também navegando, porque assim, o que acontece? Tem muita gente que vai te dar um conselho porque ela tem um interesse por trás disso, entendeu? Então, o cara vai te falar, não, esse aqui é ruim, ó, compra esse aqui que eu tenho pra vender. Então, porra, não dá pra você ouvir um cara desse, né? Isso aí é bom senso pra qualquer coisa. Mas o que eu acho que é uma coisa que quem veleja de verdade, um cruzeirista de verdade vai poder afirmar, é que existe uma coisa que é o desgaste do material quando ele está sob trabalho navegando. E isso você só vê quando você está navegando, cara. Então um cara que nunca saiu da costa brasileira, que nunca pegou, ou o cara talvez, o cara pegou um barco novo na Europa, cruzou para cá para trazer e tal, ele não consegue atestar sobre como esse barco funciona sobre grandes horas de trabalho, entendeu? Porque você vai vendo, o barco vai trabalhando ali, a coisa força, você começa a entender os pontos de pressão. E então assim, realmente no começo dói um pouco ouvir isso quando você não navegou muito, você acha que sabe tudo, que era o meu caso antigamente. Quando alguém fala, meu, calma, você só vai aprender isso com hora de bunda no convés, você não sabe ainda. E não adianta, né, cara, tem coisa que não dá pra pular caminho, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve, quais são os interesses da pessoa. E, por exemplo, eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo, eu estou só aqui fazendo esse vídeo porque quando me falaram dessa situação foi, nossa, preciso atestar, né, sobre a qualidade de uma coisa que eu sei bem como é que é, né? Porque eu já tô, tanto que agora eu tava lá, tipo, porra, tudo bem, o meu primeiro eu nem manjava tanto assim e comprei o primeiro. O meu segundo, porra, eu já tinha 12 anos de náutica, eu comprei esse barco aqui fazia 4 meses. Entendeu? Então assim, tava com o dinheiro na mão, falei, pô, podia ter comprado vários outros barcos, né? Tô morrendo de vontade, o que tá aqui parado do meu lado, morrendo de vontade de falar o nome, mas não vou falar. Então, assim, é um excelente barco. O estaleiro evoluiu muito. Para falar a verdade, na minha opinião, o que tinha no começo eram uns problemas de acabamento, tá? O acabamento e algumas coisas internas faziam muito sentido ali para mim, eu achava que poderiam ser coisas diferentes, que eu vi lá fora e em outros barcos soluções melhores, mais soluções que foram resolvidas e inclusive melhoradas. Então assim, o estaleiro MJ de hoje não é mais o estaleiro MJ de 2002. Então tiveram coisas que foram melhoradas, que também foram aprendidas no processo. Uma coisa que eu acho muito legal é a disponibilidade do Diego, filho do Lacreta pai, do Marcos, ele sempre pede um feedback. Então quando eu estava velejando, ele me perguntava, eu falava as coisas que eu achava que era problema, enfim, então teve um grande feedback. Inclusive, eu acho que em termos de trim, vamos falar de vela mesmo, tá? Esse barco é muito bem balanceado, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui ontem, estava na Restinga da Marambaia, fiquei eu não tenho piloto automático nesse barco aqui, cara, 20 nós de vento contra, fiquei aí 2 horas navegando o barco amarrado, cabinho, amarrei o cabinho, trimei as velas e botei na posição e tchau, entendeu? Então, assim, eu já ouvi um ditado que é legal, que é assim, não é a flecha, é o índio, né?
Então você tem que saber trimar o seu barco, você tem que percorrer longas distâncias com ele para poder afirmar se ele é um barco bom. E eu posso testar aqui o MJS, um barco muito bom, beleza? Então, esse aqui é o Solitude, o MJ44. Presta aqui, amor. Vou fazer um tourzinho aqui pra galera. Eu me apaixonei por esse convés de teca, que inclusive não é original, mas também pode ser feito aí. Aquela ali é minha esposa, Luísa. Nosso cachorro Buda eu tranquei lá dentro para não atrapalhar no vídeo. Mas, aí, é isso, tá? É um puta de um barcão. É uma embarcação confiável, tá? É uma embarcação segura. Tô aqui no Rio de Janeiro, tá? Vim lá do Guarujá. Gosto muito de velejar, gosto de fazer travessias e posso te dizer que se você comprar um desse aqui, você não vai se arrepender. Fala aí, meu amor.